Hoje, a nossa conversa é sobre empreendedorismo feminino. Não apenas o conceito, mas a visão prática de como ele acontece no dia a dia. Eu sou Joyce, esse é o podcast do Grupo Flick. É um espaço criado para pessoas que estão construindo o seu presente e influenciando o seu futuro com histórias e visões. A convidada de hoje, ela tem uma trajetória sólida no empreendedorismo feminino e na área da saúde. Ela traz assuntos como experiência do paciente e gestão de clínicas médicas. Lili Lima, seja muito bem-vinda! Oh, Joyce, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Confesso que estou ansiosa, um pouco nervosa. Não acredito! Não falo que é entrevistada, você falou para eu ficar tranquila que é um bate-papo. Mas é uma honra e eu estava ansiosa por esse momento. Lili, se eu disser que eu estou namorando você desde o ano passado e tentando me aproximar e fazendo contatos, mas finalmente a nossa agenda bateu. E eu fiz questão de trazer você porque eu quero insights, visões, conselhos para que as mulheres internalizem que elas podem sim ocupar espaços, tomar decisões com consciência e que influência não é só aparecer. Ah, com certeza. A gente tem que parar com esse preconceito de que visibilidade é ser interesseira, de que visibilidade traz um empoderamento, traz conceitos negativos. Eu vejo muito a mulher como protagonista da sua história. E eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Com certeza. Quando eu converso com amigas, pessoas conhecidas, eu noto que elas ficam um pouco tímidas em mostrarem quem elas são. Tem muita questão de querer agradar, dificuldade em dizer não. E muitas vezes nós observamos barreiras invisíveis que permitem essas mulheres a serem quem elas são. Você hoje, eu observo a sua trajetória e eu te vejo crescendo cada vez mais. Antes de você ocupar esses espaços, o que você teve que trabalhar em você para você se tornar essa protagonista? Eu falo muito de uma tríade do conhecimento. E essa tríade, ela começa com o autoconhecimento. Eu acho que ela começa até com silêncio, sabe, Joyce? É preciso observar, é preciso olhar para dentro e é preciso dar nome ao que tem nome. Eu costumo brincar que, às vezes, eu me escondia atrás de títulos muito ligados à mão de obra. Eu acho que a mulher, ela tem muito isso. Eu sou a que faz, eu sou a que ajuda os outros, eu sou uma mão de obra e a gente acaba não dando nome àquilo que a gente é. Eu lembro de episódios que eu já tinha a empresa de home care, ajudei meu marido a construir, era sócia, fazia parte da diretoria, mas como eu entrei como fonoaudióloga e atuava como fonoaudióloga, eu não me apresentava nem como dona, nem como sócia. Muito pelo contrário, quando alguém me chamava, vem aqui, é a dona, não, eu sou a fonoaudióloga, não, eu sou só a que atende os pacientes. Então, eu senti que era necessário um olhar para dentro e um olhar para a própria história. E brincando, é dar nome aos bois. Com certeza. É a verdade. Então, a gente tem que assumir esses papéis e dar nomes a eles. Eu também tive essa dificuldade até de me apresentar como empresária. Era uma palavra que eu achava que tinha um peso e uma honra que eu não exercia e não carregava. E eu acredito que mudou muito, não só a visão que as pessoas tinham de mim, mas o meu posicionamento e a minha autovalorização quando eu passei a me apresentar e usar a palavra que eu realmente era. E ocupar um lugar que é seu. Sim, com certeza. A gente carrega muito aquela questão da síndrome da impostora, nunca se acha suficiente, sempre busca um curso atrás do outro e tem dificuldade de colocar em prática, de precificar, de dizer não nas situações. Nesses espaços, o que você mais ouve das mulheres que estão iniciando, dando os primeiros passos, mesmo com insegurança, nesse caminho do empreendedorismo? Eu acho que
que eu mais ouço é o que você acabou de trazer, essa dificuldade de se ver como protagonista, como autora da própria história. A gente está sempre querendo estar atrás de alguém, abaixo de alguém, numa posição de mais inferioridade, como se essa atitude humilde fosse trazer mais relevância. Ou talvez porque a gente vê uma visibilidade que não é positiva. Toda essa questão do feminismo, do empoderamento, de um posicionamento digital que não carrega a verdade, isso assusta uma mulher que carrega a verdade e propósito. Então, a gente acaba querendo uma falsa humildade que acaba nos afastando de quem realmente a gente é. E muitas vezes isso vem com rótulos. Tem pessoas que veem o feminismo com um tipo de visão, outras veem de outra forma. E a questão é que, às vezes, não é nem aquela competição entre homem e mulher. A gente pode somar esforços, mas é preciso que cada um tenha esse espaço, tanto de ouvir como de falar. Sim. E não tem como, é um jogo, né? Empreender é um jogo. Então, você precisa jogar e assumir o time que você joga. Você tem que se posicionar, às vezes, na defesa, às vezes no ataque, às vezes vir pela lateral, mas você tem que se assumir no papel que lhe é devido. Seja você ainda uma microempreendedora, seja você uma artesã, uma autônoma, seja você uma CEO, eu acho que a gente precisa falar mais, vestir realmente a camisa do nosso time e entrar para o jogo de verdade. Porque quando eu ouço falar em empreendedorismo, eu vejo que tem uma certa escuridão que é permeada pela dúvida, pelas incertezas, pelos desafios, que empreender no Brasil realmente não é fácil. Às vezes, essas mulheres não encontram apoio nem dos seus próprios familiares, então elas se sentem muito sozinhas. Eu acho que isso vem da questão não só sociocultural, mas a questão histórica de nós, mulheres sermos muito executoras. A gente sempre é aquela que vai tomar a frente. Pode deixar que eu cuido. Isso é muito maternal, né? Pode deixar que eu cuido, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu faço. E nesse fazer, que eu sempre digo, a mulher, além de fazer, ela sempre vai fazer muito bem feito. E me desculpem os homens, quase sempre a gente faz melhor do que eles. Mas nesse movimento de fazer demais, de executar demais, a gente acaba deixando as outras pontas soltas, que é realmente de se posicionar, que é realmente de assumir a função, que é realmente de dizer para que a gente veio e jogar o jogo como ele deve ser jogado. Então, se é para mudar de posição dentro de uma empresa, se é para fundir uma empresa com a outra, se é para fazer uma sociedade, se é para buscar um investimento, uma linha de crédito. Então, a gente precisa realmente se assumir nesse papel. E ousar. Com certeza. Ser menos coadjuvante e mais intencional. Mas eu estou sentindo no seu tom de voz que tudo isso vem de um repertório, que vem de uma maturidade e que vem de uma experiência, Lili. Isso não é só de livros. Eu sou uma amante dos estudos. Eu amo estudar desde muito pequena. Uma das características, uma das habilidades natas que eu tenho, que é gostar de estudar, que é gostar de ler, que é gostar de pesquisar. Mas nada como a experiência da vida, nada como a própria trilha, a própria jornada. Você começou muito novinha, trabalhando no negócio dos seus pais. Isso Conta mesmo. Um pouquinho, assim, resumidamente, a sua trajetória, para a gente entender da onde que vem essa firmeza quando você fala. Eu tenho um pai que não um pai empreendedor. Meu pai sempre contou com muito orgulho que ele não trabalhava para os outros e nem com a mão, que ele trabalhava com a cabeça. Então, desde muito criança, meu pai é um pai presente dentro de casa. Então, muitos dos ensinamentos ele me dava ali, deitado no sofá. Eu tenho essa imagem dele ainda quando vou a Minas, em Retanópolis, na minha cidade, uma cidade pequena do interior de Minas. A gente ainda tem esses momentos, ele deitado no sofá e a gente conversando. Então, meu primeiro mentor, sem dúvida nenhuma, foi meu pai.
E aí você enveredou para a área da saúde. Mas antes disso, muito criança ainda, minha mãe e minha tia tinham uma pequena loja na cidade. Eu tenho muitos seguidores no Instagram que são da cidade, eles adoram me relembrar essas fases da vida. Aí é bom lembrar muito mesmo. Bom. Eles sempre mandam alguma foto, sempre que eu estou em algum lugar, eles falam, você ainda lembra quando você me vendia aviamento na loja da sua tia Geni? Eu falo, lembro, claro que eu lembro. Você lembra quando você ia fazer compras como sacoleiro em Divinópolis, que era um polo de modas? Eu falei, lembro sim. Lembra quando você fazia... Você vestia as roupas, que era... Hoje, né, as influenciadoras fazem muito isso. Então, eu já tinha esse costume de experimentar as roupas, fazer um provador, porque eu via que as pessoas compravam mais... Você já estava sendo visionária lá? Isso, com 9 anos de idade. E assim, eu lembro que eu chorava quando não tinha vaga na van para eu ir com a minha tia de madrugada fazer compras em Divinópolis. Era um prazer, uma brincadeira para você. Eu acho que mais do que isso, porque assim, a ponto de eu lembro chorando, assim, de muita tristeza e muita revolta quando eu não conseguia ir. Então era mais do que um prazer. Eu acho que eu já tinha essa vocação. Uma força muito grande dentro de mim, na área de fazer algo grande, algo além da minha idade. E com esse seu olhar da beleza. Sim, eu já tinha esse senso estético. Eu lembro que eu queria... Você não me perguntou, mas já vou contar aqui. Isso é bem engraçado. É um spoiler. O que você acha que eu gostava, que eu sonhava em ser quando eu era criança? Não faço ideia. Uma apresentadora. Atriz. Olha! Ou estilista. Que chique! Então, eu tinha essa questão da criatividade desde muito criança. Então, eu gostava de criar, eu gostava de encenar, eu gostava de falar com as pessoas. E isso é uma habilidade que eu vejo muito positiva nos negócios que eu tenho até hoje. E você nutre, você traz consigo, sempre aperfeiçoando. Sim. Então, até aquilo que a gente comentou no início da conversa sobre o autoconhecimento para conseguir ser protagonista da própria história hoje, eu analiso muito essas habilidades que eu tinha enquanto criança. Quando eu estou dando uma consultoria, uma mentoria, eu sempre tento levar os meus mentorados a essa reflexão. Principalmente quando a pessoa está perdida ou insatisfeita na sua carreira. Me conta um pouco, o que você gostava de fazer? O que você era bom quando você era criança? Tem que chamar a criancinha, a Lilizinha, vem cá, me conta aqui. E aí você consegue ver... entender melhor o ser humano que você é hoje e traçar melhores escolhas na sua vida profissional. A fagulha do propósito. Também. O propósito, ele sempre está ali. A essência do que você vai ter sucesso na sua vida profissional, ela sempre esteve ali desde quando você era criança. E quais foram os pontos mais marcantes na sua trajetória que você foi se moldando, se aperfeiçoando, de aprendizado? Alguns acontecimentos que mais te marcaram? Nossa, são tantos. Eu sempre tive uma característica de ser muito incomodada. Eu sempre quis algo além. Hoje eu consigo, né, decifrar isso de outra maneira. Hoje eu sei que eu gosto de projetos grandes. Eu gosto de inovação. Nada que seja trivial me chama a atenção. Chega a me cansar e me desmotivar. Enquanto criança, adolescente, nos primeiros passos para escolher uma profissão, para traçar o primeiro emprego, isso já estava presente como uma inquietude, de sempre querer algo diferente da ambiência que eu vivia. Então, o primeiro movimento foi em relação à escolha profissional. Eu cursei na área da saúde, prestei vestibular para áreas relacionadas à saúde, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, que não tinha dentro da minha família. Já foi um peixinho fora d'água, fora da curva. E prestar federal. Então, eu só prestei faculdades federais e na área da saúde fui morar em Belo Horizonte, cursei fonoaudiologia pela UFMG. Então, já é um marco de inquietude, de mudança, de sair daquela ambiência da cidade do interior, que a mulher geralmente cursa, se vai fazer uma faculdade, faz uma administração, mas tende a namorar cedo, casar cedo e fazer uma vida familiar ali dentro do interior mesmo. Aí,
nisso você veio para Brasília. Então, quando eu me formei em fonoaudiologia, tinha uma outra inquietude. Durante o curso, eu me apaixonei pela área hospitalar. E por pacientes crônicos, por cuidar da pessoa. Eu lembro que, até hoje, o cheiro de UTI, os barulhos, as luzes de UTI me chamam muita atenção. Eu entro em pânico. Eu chego numa UTI, eu já começo a ficar gelada, passando mal. Se eu tenho uma amiga que precisa de alguém para acompanhar no hospital, eu sou a primeira a falar, você quer alguém de acompanhante? Eu só vou se for o jeito, viu? Eu sempre tive isso. Gostei muito da experiência da UTI. Então, eu queria trabalhar na área hospitalar. E dentro do cenário mineiro, cenário de Belo Horizonte, as possibilidades eram mínimas. O curso de fonoaudiologia é uma profissão nova e para a área hospitalar se tem menos vagas ainda. Isso foi em 2010. Então, as possibilidades de eu conseguir trabalhar nessa área em Minas eram muito pequenas. E com a minha inquietude, eu comecei a pesquisar no Google quais eram as cidades, quais eram os estados que eu teria maior possibilidade. Lembrando, assim, que eu sou de uma família simples, de condição socioeconômica muito baixa e viajei pouquíssimas vezes na vida. Então, você estava literalmente se jogando, arriscando. Então, assim, das possibilidades que tinha, às vezes eu ia para o meu pai e perguntava, pai, o senhor já foi a São Paulo? O que o senhor acha de eu tentar trabalhar em São Paulo? E, assim, da pouca visão que ele tinha, né? A visão dele também sempre foi muito grandiosa, mas a pouca vivência que ele tinha, ele ia me incentivando. E aí eu conversei, pesquisei e Brasília era uma cidade que tinha pouquíssimos fonoaudiólogos atuando, principalmente na área hospitalar, porque não tinha o curso de fonoaudiologia aqui, a graduação. E aí eu falei, pai, o que o senhor acha de ir para Brasília? Aí ele falou, ótimo, pelo que eu estudo, pesquiso, uma cidade, uma terra de muitas oportunidades. Inclusive, até ganhei um lote lá na época de Juscelino, deveria ter ido. Mas, se você pensa, eu acho que é uma ótima escolha. Eu falei, então vou. Eu falei, o senhor me ajuda? Ele, nem com R$1. Nossa, aí... Você falando dos marcos... Tava indo tão bem, né, de repente... Esse foi o outro marco, mas era uma forma que ele tinha de me incentivar a correr atrás dos próprios sonhos. Então, assim, eu vim para Brasília, mas também pedi ajuda ali para uma tia. Eu falei, tia, a senhora me ajuda? A tia ajudou. O pai não ajudou, mas a tia ajudou. Então, eu vim para Brasília, tive uma oportunidade de trabalho no Hospital de Santa Maria e eu vim para trabalhar. Cheguei aqui com R$600. Nossa, mas depois disso você ainda deu outra virada, porque você não para quieto. Então, Brasília, eu sou muito grata a tudo que aconteceu. Eu fiz uma carreira muito brilhante na fonoaudiologia. Sou muito grata às oportunidades que eu tive, tanto na rede pública quanto na rede privada. Trabalhei com o que eu tinha sonho de trabalhar, que foi dentro de UTI. Comecei também nessa parte de construir projetos. Ajudei a construir todo o projeto de implementação de fonoaudiologia hospitalar dentro de algumas UTIs privadas daqui, mas tudo aqui aconteceu muito rápido. Aliás, eu acho que tudo na minha vida acontece muito rápido. Você piscou, você já está mergulhando em algum projeto, em alguma coisa. E da área hospitalar já veio as possibilidades para trabalhar atendendo pacientes em domicílio. Então, o home care começa a surgir na minha vida. Eu não tinha nem 1 ano de Brasília ainda. Mas eu digo, Joyce, o cavalo selado passa quase toda hora. Só que você tem que também pular. Sim, se você ficar parado, ele vai embora. Então, eu sempre aproveitei muito as oportunidades. Eu sempre me joguei muito. E eu fiquei sabendo que essa história do home care te trouxe rendeu uns bons frutos para você. É verdade. Não só financeiros, né? Não só financeiros. Nessa trajetória, atendendo um paciente a domicílio, eu conheci meu marido. Eu atendia o paciente como fonoaudiólogo, terapeuta dele, e o meu marido era fisioterapeuta. Olha, casou direitinho, literalmente. E aí as técnicas de enfermagem, a esposa do paciente, fizeram ali um romance para a gente se conhecer. Nessa época, curiosa essa história, eu não estava feliz em Brasília. Eu tinha conquistado um posicionamento profissional muito bom, eu tinha conseguido um reconhecimento financeiro
financeiro muito bom, já tinha comprado carro, já tinha feito uma reserva, só que ninguém em Brasília conversava comigo. Isso que eu ia perguntar, você era sozinha aqui em Brasília? Eu era sozinha em Brasília e tinha vindo de uma vida universitária em Belo Horizonte, da época super animada. de sertanejo, terço universitário no Alambique, observatório, vários amigos. E aqui eu não conseguia essa questão de amizades, de vida social. Mesmo porque eu trabalhava em 3, 4 hospitais, não mais tinha nem home tempo care. para fazer amizade. Não tinha tempo, não tinha parentes aqui. E eu lembro que eu ligava para minha mãe e falava, eu vou voltar, eu já fiz um dinheiro, eu já me qualifiquei, já tinha feito pós-graduação, já tinha realizado o sonho de trabalhar em UTI, já tinha melhorado o meu currículo. Eu falei, eu vou voltar. Porque assim, gente, ninguém conversa comigo, ninguém olha para mim, não tem uma paquera. Tem que olhar a Lili, ser humano, fora profissional. Pois é, naquela época falava paquera, né? Eu falo com as minhas amigas solteiras até hoje, cadê o paquera? Cadê o paquera? Então, não tinha paquera até que, né, o cupido aconteceu na casa de um paciente. E flechou, porque tem um casamento duradouro aí, graças com frutos. a Deus. Já são, acho que 13 anos. Eu casei em 2014, 12 anos que estou casada com 2 filhos maravilhosos. E dessa experiência do home care, vocês resolveram montar uma empresa. Isso mesmo. Eu atendia como fono, ele atendia como físio para outras empresas. E ele tinha essa veia empreendedora. O pai dele é empreendedor, então ele, muito novo também, mas desejava empreender. Ele tinha vontade de fazer uma clínica de fisioterapia, mas chegaram para ele e falaram, por que você não faz um home care? E aí ele pesquisou, começou a montar o home care e a gente se conheceu nessa época. E, como eu já disse, você mesma também falou, eu sou a da que se joga. Se eu me jogava por mim, imagina por um companheiro, né? Com Tava certeza. apaixonada. Então, eu comprei a ideia dele do home care e minha veia de vendedora, enquanto Veio eu à tona. atendia os pacientes nos hospitais, os pacientes ali eram os pacientes que geralmente estavam de alta pro home care. Iam sair de lá já para casa para ter esse outro atendimento. E aí eu vendia a empresa de manhã, de tarde, de noite. Então, os primeiros 80 pacientes do home care, fui eu que fui ali de boca a boca dos hospitais que eu atendia, que eu conseguia para o home care. Foi aí que você teve um primeiro insight ligando a prestação do serviço com a venda, que é uma experiência? Não, Joyce. Não, ainda nem passava pela minha cabeça. Você ainda estava na pessoa da fonoaudióloga ali? Sim. Era algo muito natural. Isso. Então, a veia comercial dessas habilidades que eu falei vinha de uma forma orgânica. Natural, sem estudo. Mesmo porque essa época, em torno de 2015, né, 2013 a 2015, não se falava dessa parte comercial, dessa parte de gestão. Eu acho que não se tinha muito sobre isso. Então, o que acontecia era de uma forma natural. Mas eu sou muito observadora. Eu fiz, deu certo. Eu fiz de novo, deu certo. Vamos continuar fazendo. É uma metodologia, vamos continuar fazendo. Então, eu me aproximava dos pacientes por uma necessidade que tinha, né, um encaminhamento para terapia fonoaudiológica. Eu fazia de uma forma muito verdadeira, com muita entrega, com muita conexão, né? É uma experiência do paciente? Mas na época a gente chamava de humanização do atendimento, que pelos meus princípios e também por ser mineira, a gente tem esse jeitinho, né, de se aproximar, esse calor humano, de ser muito carinhoso e da família conectar. Então, é um momento de fragilidade, é um momento de dor, que a pessoa acaba se conectando com aqueles prestadores, com aqueles profissionais que olham para eles, que olham com mais carinho para os pacientes. E aí, a indicação, né, da empresa acontecia de uma forma super natural. E aí que eu comecei a ter uma questão da gestão, da governança. Então, começou a ter pacientes, eu comecei a ver as dificuldades. E aí eu falei, olha, a gente precisa estudar.
Então, tanto ele quanto eu fomos estudar, fomos capacitar. buscar essa questão de processos, de gestão, de protocolos, de como melhorar, de como agregar, de atendimento multidisciplinar, de humanização de fato. Então, foram anos de dedicação, de estudo e de colocar o que a gente aprendia em prática dentro do home care. Foi tudo indo de vento em popa, teve o casamento, mas aí a gente se deparou com a Covid-19. Isso, mas antes da Covid, teve mais um episódio na minha história. Em 2017, meu irmão se formou em medicina e veio trabalhar em Brasília e queria trabalhar na área de clínica. A especialidade dele é? Dermatologia. E aí, como a gente gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu parei um pouco ali o home care para ter o meu primeiro filho, que é o João Antônio. E nesse momento que eu estava ali no primeiro ano de maternidade, meu irmão queria empreender, ter clínica, então eu fui apoiá-lo. Eu fui ali ser uma secretária, uma ajudante para ele. Já colocando o seu viés de gestão. Sim, sim. E empreendedora que você já tinha para colocar em Então, prática. eu quis levar para essa área de clínica a questão da segurança do paciente e a questão da experiência do paciente, que eu já colocava dentro do home care. E foi um sucesso. Uma dupla de sucesso. Mas aí veio a pandemia, né? A pandemia foi um período muito difícil para todos nós, enquanto seres humanos, mas para quem trabalha na área da saúde foi um desafio a mais, né? Total, total. E isso impactou diretamente a sua empresa de home care? Sim. Então, para o home care foi muito difícil manter os atendimentos, manter a humanização, principalmente com os custos operacionais que foram exacerbados. A gente lembra assim, que uma máscara que custava, uma máscara descartável que custava centavos, passou a custar 9, 10 reais cada unidade, com escassez no mercado ainda. Então, é um episódio muito particular e muito que me marcou muito nessa época. Eu estava até relembrando essa semana que quando a gente se deparou com essa situação de não conseguir mais adquirir a gente chama de EPIs, que são os materiais de proteção individual para os nossos colaboradores estarem realizando os atendimentos, a gente tentou fabricar esses EPIs. E a gente conseguiu fabricar tanto as máscaras quanto os capotes. Foi um momento assim... eu já tinha acabado de ganhar meu segundo filho, eu estava com 2 crianças pequenas. Eu acho que isso aí é o efeito também do puerpério, porque ele mexe muito com a gente. Eu amamentando o segundo filho em 2020... E eu ajudei, além de manter os atendimentos do home care, a produzir EPIs e ainda fiz um projeto social. Não acredito. Que eu consegui produzir, doar 80 mil máscaras para a saúde pública do DF. Ou seja, você estava numa situação familiar delicada, como mãe de 2 crianças pequenas, no meio de um puerpério, questão hormonal. Delicada também, vulnerável na sua empresa, porque estava enfrentando desafios econômicos e de logística. E você conseguiu tirar força ainda para rever os processos internos da sua empresa, para ter mais economicidade e ainda ajudar o próximo. Sim, e foi fantástico. Eu consegui mobilizar, eu lembro que na época foram 40 costureiras voluntárias que faziam as máscaras na casa delas para também não correr o risco de serem contaminadas pelo Covid. Eu procurei a Anvisa para ter toda a instrução de como essas máscaras, desde o material, de qual que era o material mais seguro, até todo o conceito, tamanho de fabricação, de como embalar para essas máscaras chegarem de forma estéril para serem usadas. E começou como algo pequeno para uma logística e economia para conseguir manter os atendimentos. A gente tinha 350 pacientes na época, espalhados por todo o DF, e ainda consegui produzir 80 mil máscaras para serem doadas para o serviço público do DF.
Então, saiu de uma questão sua, de sempre ser curiosa, de sempre querer ir além. Você se mobilizou intelectualmente para buscar, junto à Anvisa, todos os requisitos necessários. Se conectou a algumas pessoas, isso foi virando uma rede de generosidade e de prosperidade que pôde render excelentes frutos. Até nome tinha, era Multiplique Amor. Que lindo, que lindo. Mas foi algo muito positivo. E saber que depois eu vi algumas matérias e vi os profissionais da saúde usando as máscaras. De longe eu conseguia reconhecer que eram nossas, que foram muito produzidas. Recompensador. Sim, foi muito positivo. Mas de tudo isso, apesar dos seus esforços, você ainda teve momentos de tristeza, de desafios muito grandes. E aí eu quero ver como que você lidou quando você foi impactada pelos reais efeitos dessa pandemia na empresa sua e do seu marido, que foi criada com tanto amor e dedicação. São fases. Você tem que fazer escolhas. Ou você olha só para o copo vazio, ou você olha para o copo meio cheio, né? E nessa época, como a gente era muito focado no propósito de ajudar as pessoas, a gente fez de tudo para manter o mesmo padrão de atendimento, mesmo atravessando todas essas dificuldades de repasse, todas as dificuldades financeiras que a maioria das pessoas não reconheceriam mesmo que a gente explicasse. Teve toda a questão de questionamentos também da população, porque todo mundo muito assustado, com muitas informações, mantém atendimento, não mantém, o colaborador está em risco, não está, o profissional de saúde, ele sai de casa ou ele não pode sair de casa. Então, eu falo que ninguém passou por essa pandemia da mesma forma e saiu da mesma forma. Eram situações muito difíceis, cada dia era um novo dia, com novas informações, com novas situações, mas eu acho que a gente tinha muito lema de que a gente não podia parar de remar. A gente tinha que continuar remando e assim a gente fez. E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente perdeu nessa pandemia menos de 2% dos pacientes. Nossa, é muito baixo. Mas que bom. Depois que a pandemia passou, você continuou com essa estrutura do home care ou você foi abrindo as suas possibilidades? Então, eu já estava concomitantemente atuando na clínica, me dedicando cada vez mais e me apaixonando também por toda essa parte da dermatologia, da estética. Eu me especializei em experiência do paciente pelo Sírio-Libanês, fiz algumas formações no mercado de luxo e ia conciliando, né, a maternidade, home care e a clínica, mas cada vez me afastando mais do home care, que foi ficando cada vez mais difícil no pós-pandemia, até que chegou o ponto que a empresa não se sustentou mais, não teve mais como manter os atendimentos, porque veio toda essa avalanche, ela apareceu mais no pós-pandemia do que durante a pandemia. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu com vários negócios no Brasil inteiro. E eu observo que os empreendedores têm muita dificuldade, porque, às vezes, eles confundem o negócio com a pessoa deles. E, às vezes, desistir de um negócio para começar outro, para eles é um fracasso. Só que, às vezes, é só uma reinvenção, uma expansão, um reequilíbrio. Sim. E, Joyce, eu ainda acho que isso é mais difícil para o homem do que para a mulher. Nós somos tanto da ação, tanto do movimento, da que eu acho da resiliência, que a gente consegue mais superar isso com mais força, com mais agilidade do que os homens. Eu falo não só pelo meu marido, mas por todos os homens que estavam na diretoria, que estavam em cargos dentro do home care. Eu acho que a gente consegue sair mais fácil do que eles. E foi isso que aconteceu. Eu sempre incentivei o meu marido a conseguir colocar um ponto final nessa história para conseguir começar a construir uma nova história. A gente tem que tirar o antigo para o novo chegar. Sim. E ocupar espaço. E ser grato a tudo que aconteceu, a tudo que foi construído, a todas as pessoas que a gente conseguiu ajudar com o nosso trabalho, a todos os
colaboradores que a gente conseguiu empregar, multiplicar para eles e para as famílias deles, todos que a gente conseguiu promover alguma evolução pessoal e profissional, mas é preciso aceitar mesmo esse rompimento, essa finalização de um ciclo para começar outro. Tanto que quando eu te conheci, a gente treinava na mesma academia, eu te acompanhava nas redes sociais e eu associava muito você à clínica singular, que tem o seu irmão que é dermato, e todos os procedimentos que vocês fazem lá, como a cliente é bem recebida, o espaço impecável, com experiências maravilhosas, e vocês sempre buscam inovar e oferecer o que tem de mais novo no mercado. Diferente do home care, na clínica eu consegui me soltar e mostrar mais esse meu lado criativo, esse meu lado cuidadoso, esse meu lado inovador. Você já estava sentindo que você, de posse, era empresária mesmo? Nesse momento, sim. Nesse momento, eu já passei a me enxergar, mas não ainda a nomear de fato. Só quando eu participei realmente de grupos de network, de grupos de empreendedorismo feminino, como o SEMEC, que a gente vai falar daqui a pouco, que eu consegui realmente chegar em grupos, chegar em locais e me apresentar como empresária. Já que a gente está falando sobre esses grupos, como que você conheceu e chegou até eles? Nesse momento, você já tinha suas amizades em Brasília? Foi por meio de amizades? Foi por meio... Eu acho que foi um movimento natural também. Eu sempre tive esse jeito expansivo, sempre gostei de fazer amizade, sempre gostei de conversar. Esse grupo que a gente fez na academia entre 2015 e 2020 era um grupo muito forte, né? A gente tinha isso da formação de comunidade, a gente estava ali sempre juntas, não só treinava e conversava. Então, eu sinto que essa época foi quando eu comecei a construir relacionamentos mais intencionais. E comecei também a ser aberta a convites. Então, quando as pessoas chamavam, estou promovendo um evento, estou promovendo uma reunião, vamos comigo. Então, eu comecei a participar desses movimentos. Eu fiz uma formação muito voltada para esse lado em São Paulo, com o pessoal do G4. Eu conheço. G4 fantástico, G4 Educação, que agora está virando um outro hub maior ainda, porque viram todo esse poder do network. Então, de lá eu já voltava para Brasília mais aberta e procurando esses grupos para fazer parte. Alguns eu procurei, alguns eu fui convidada e não me adaptei, e isso eu falo muito até com os meus mentorados. Não é todo grupo de network que você vai se adequar e que vai fazer sentido para o seu momento. E tá tudo bem. Hoje, graças a Deus e a todo esse movimento, existem vários grupos, não só em Brasília, como no Brasil, de forma online, de forma presencial, de forma paga, de forma de associativismo, que vai fazer sentido para a sua personalidade, para as suas habilidades e para o seu momento de negócio. E um desses que eu fui convidada, eu agora não me lembro mesmo como é que aconteceu esse convite para o SEMEC em si, mas eu já tinha experimentado alguns outros grupos de network e de empreendedorismo. O SEMEC é um conselho para mulheres empreendedoras. Isso mesmo, é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. Da cultura. Isso, então tem essa abertura. E ele tem divisões, tem em bairros de Brasília. Mais do que divisões, a gente fala que a gente tem capilaridades. Tanto que hoje nós já estamos presentes em todo o território nacional. Em todos os estados do Brasil já existe um conselho, já existe um SEMEC. Olha, que orgulho, que legal. O SEMEC iniciou com uma brasiliense, que é a Ana Cláudia Badra Cotait. Atualmente ela mora em Brasília. O marido dela tem uma atuação muito forte há muitos anos no empreendedorismo masculino, dentro do FEComércio, dentro da CACB, que é a Confederação
de varejo, mas ela sempre o acompanhava e via essa necessidade e foi convidada e incentivada pelo marido a formar um grupo, um braço feminino. Muito interessante, porque aí ele não focou só no masculino, não. Ele viu o potencial da esposa e falou, vamos lá, vamos levar a mulherada também. Sim. E eu acho que foi um dos pontos que mais me chamou a atenção no SEMEC e que me fez apaixonar e realmente vestir a camisa e levantar a bandeira. Porque nós não somos um grupo que segrega e que exclui os homens. Muito pelo contrário, a gente precisa deles e quanto mais eles nos incentivam, mais a gente cresce. E eu vi isso na figura da presidente e na figura do marido dela. Aqui a gente tem uma animação, uma foto sua aí super poderosa. Você é presidente do SEMEC Sudoeste? Isso mesmo. Aqui a gente se divide por regionais, por RAs, regiões administrativas, mesmo porque o SEMEC ele tem esse olhar de que cada região tem as suas características, cada região tem as suas dores, as suas necessidades, tem uma forma do comércio se apresentar. Eu acho que você consegue perceber isso, né? O comércio de Águas Claras tem características muito diferentes do SEMEC, do plano piloto, que é diferente, por exemplo, do Lago Norte. Então, é outro ponto que me agrada muito no SEMEC, que gera resultado. Eu não gosto de participar de nada que eu não veja realmente que tem propósito, que traga resultados. Então, essa forma de divisão do SEMEX faz com que os resultados sejam realmente expressivos, que traga resultados para as empreendedoras que fazem parte. E aí vocês estão abertas a receber essas mulheres que estão começando ou que já estão consolidadas, praticam encontros. Sim, isso mesmo. Nós somos um grupo num modelo de associativismo, não cobramos para fazer parte, não tem surpresinha depois. Sempre que eu vou convidar alguém para fazer parte, eu falo, pode vir tranquila, no final não vai ter nenhuma pirâmide, não. A gente vai se mantendo com apoio das associações comerciais, com apoio muito grande das próprias empresárias. Os primeiros movimentos, principalmente aqui em Brasília, foi com investimento de cada uma que fazia parte. Eu entro cedendo o local. Eu entro cedendo uma palestra. Não, pode deixar aqui um lanche, o coffee break, eu vou dar. Não, eu tenho um empresário aqui que ele tem interesse em ter visibilidade na região, ele quer patrocinar, verdadeiro ele quer uma networking. Cota. Nossa, é fantástico. E a gente tem eventos nacionais que são grandiosos. Em São Paulo mesmo acontece todo ano o Liberdade para Empreender. A última edição foram quase 3.000 mulheres. E eu venho acompanhando você e vejo o seu boom nas redes sociais. No começo, você postava um pouquinho assim a sua rotina, ali na clínica. E, de repente, eu estou vendo cada vez com mais força, com mais potência, essa mulher empreendedora que mostra um pouco da sua vida pessoal, mas também incentiva outras mulheres a ocuparem esses espaços, tomarem coragem, colocar a sua voz ali para jogo. Você gosta do meu posicionamento digital? Gosto, adoro! A gente sempre tem uma insegurança. A gente é perfeccionista, né? A gente acha que nunca tá bom, ou a gente sempre acha que pode fazer melhor, né? Porque tem horas que a gente vê o glamour, mas tem horas também que você mostra no seu dia a dia o cabelo que não tá legal, o braço que você não gosta, mas tem um procedimento tal. E é isso que a gente quer ver. Muitas influencers que estão perdendo os seus lugares por falta de conteúdo e também por mostrar algo que é irreal. Eu volto à questão do protagonismo. Não tem como você ser autora da própria história e viver no off. Você tem que contar para as pessoas sobre o seu livro, sobre a sua história. E não tem como a gente negar que hoje todo mundo está no digital. E a mulher, principalmente, ela precisa deixar de querer tudo perfeito. A gente tem essa tendência natural. O perfeito nasce velho. Adorei, eu vou levar essa frase comigo. Então, é melhor o perfeito do que o não feito. É melhor o feito do que o perfeito, desculpa. Então, eu falo, apareçam.
Apareçam, contem para as pessoas quem é você, o que você está fazendo. Eu tenho disposição para fazer todos os dias? Não. Eu tenho muita vontade para fazer todos os dias? Não. Eu amo gravar vídeos? Não. Eu acho que eu estou bem em todos os vídeos? Não. Mas eu tô lá. E eu vejo muitas mulheres com inseguranças, com a sua parte estética. Aí tem umas que ficam inseguras. Porque eu não tô bonita. Porque eu tô assim, meu cabelo tá assado, meu corpo tá de tal jeito. Mas eu volto na questão da verdade. Eu acho que tem que ter verdade. Eu acho que as pessoas querem ver, conectar com pessoas. Isso eu aprendi na minha formação de experiência do cliente. Pessoas não se conectam com coisas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, assim, quem é você? A minha rede social, ela é uma salada mista. Mas porque eu sou uma salada mista. A minha vida, ela tem N interfaces. Eu sou mulher, eu sou filha, eu sou mãe, eu treino, eu rezo, eu ajudo meu filho a fazer dever de casa, eu amo tomar um vinho com as amigas, eu amo criar, eu sou consultora, eu sou, ao mesmo tempo, eu adoro fazer negócios. Então, assim, essa é a minha vida. E nem sempre tem tanto glamour quanto as pessoas imaginam. Pensa assim, a Lilis vai treinar na melhor academia de Brasília, ela tá sempre linda, pensa que sua vida é uma vida de princesa. Mas eu falo que a linha é tênue. Ninguém também quer ver coisa ruim. Ninguém entra no Instagram para ficar vendo você chorando, você reclamando, você lamuriando. É verdade. Então, você tem que encontrar um espaço entre mostrar a verdade e mostrar o que as pessoas gostam de ver. Sim. Então, é um equilíbrio. É um equilíbrio. As pessoas não vão entrar na sua rede social, elas não vão te seguir para ver também só uma vida que não dá certo, uma vida que tá difícil, uma vida pesada. Então, eu tento mostrar esse lado com um pouco de humor. Na verdade, eu tenho até mais humor, eu me contenho um pouco. A gente tá precisando de humor. Que nem você tava falando que as pessoas não vão mostrar só coisa ruim. E eu ia trazer uma frase que minha avó sempre falava, que de amargos já basta os da vida. E tá certo. Mas aí você tem que trazer, sabe por que a gente vê tanta notícia ruim? Sim. Então, e o humor, ele traz leveza. E eu noto que as pessoas aprendem mais quando quem está ensinando traz com humor e leveza os assuntos. Mas eu tenho mais ainda, acredite. Eu já acordo falando, vamos arrumar, vamos lustrar essa armadura, porque o inimigo precisa ser confundido. Exatamente. Então, quanto mais difícil o dia, mais a gente tem que se arrumar, mais a gente tem que lustrar para enganar o inimigo. Ou então, aquela brincadeira também, quantos leões tem para matar hoje? Então, façam a fila aí, que eu tô pronta. Que eu tô pronta, porque tem muito leão para matar. Então tem sempre essa questão da sua energia. Sim, que você mas trabalha. As mulheres precisam mais, Joyce. É até um apelo que eu faço, é um incentivo que eu faço. Eu me sinto sozinha nas redes sociais. Eu acho que mulheres como você, como quem está nos assistindo aqui, precisam estar mais nas redes sociais, precisam contar como é o dia, precisam mostrar, olha, deu tempo de ir no salão fazer o cabelo, mas não deu tempo de fazer a unha e tá tudo bem. Olha o tanto que eu estudo, olha o quanto que eu entrego, olha como eu fiz, olha como eu construí algo inovador. E isso vai se tornando algo inspirador. Sim. Você, às vezes, se você mostrar pra gente um livro que você tá lendo, sim, a gente vai falar, opa, que interessante, eu vou comprar esse livro, também vou ler. E vamos trocando insights sobre o que a gente aprendeu naquele trecho e tal. Porque eu acho que a gente tem que estar junto de pessoas, que a gente tenha conversas que construam, que falam de projetos e não de pessoas em si. E eu acho que eu sou muito a favor de experimentar algo novo. Se puder colocar minha rede social de novo, eu mostrar algo bem interessante para vocês. Às vezes eu tenho equipe que cuida do meu marketing, mas às vezes eu não tenho. Então, a maioria do que tem nas minhas redes sociais, no meu perfil, eu mesmo que faço. Então, eu tive que aprender a mexer no Canva. Ah, eu também. CapCut. CapCut. Então, assim, eu faço alguns criativos no CapCut e alguns eu faço alguns vídeos. Eu edito no CapCut, algumas artes eu faço no Canva e vou explorando. E agora eu comecei a me aventurar na IA.
Ah, IA Sobe ali. é Eu fiz intrínseca. 2 vídeos que eu confesso que eu não gostei. Esse que eu tô de branco. Eu não percebi. É IA. Ele foi feito com IA. A voz isso são cenas de fotos que ele transformou num vídeo. Eu Olha tava que sem tempo para gravar o vídeo e aí eu usei uma IA para construir Eu esse olhei vídeo. esse vídeo, achei legal, achei interessante. Foi melhor você ter colocado do que ficar Do que não ter feito. Então, assim, ficou da maneira que eu queria? Não. Mas eu comecei a tentar. Aquele último também, sobre o evento que a gente vai ter semana que vem no Royal Tulip, que é o iFórum, ele também foi construído a partir de fotos antigas e foi feito um vídeo com IA. Muito interessante. Esse evento aí vai ser enorme, vai ser maravilhoso. Vai ser hein? maravilhoso. Então, assim, volto também naquele ponto que você falou sobre os julgamentos. Gente, poste. Se você se incomoda demais com críticas, não leia os comentários e não leia os directs. Eu leio e ainda respondo. Mas eu tenho um posicionamento também que eu acho que ele é forte, sólido, que eu não recebo muitas críticas assim diretamente. Se elas ocorrem por trás. Mas quando tem, eu não tenho problema, eu respondo. E eu acho que é muito isso do que a gente falou. Você ter muito certo que você fez o seu melhor. E se você está fazendo, com certeza tem gente que queria estar no seu lugar, mas não tem coragem e fica com raiva, inveja, seja lá qual for o tipo de emoção, porque queria estar fazendo também. Ou paralisado, né? Eu não tenho agora como investir numa agência de marketing, eu não tenho como pagar um aplicativo caro de IA, Mas uma pode fazer equipe pelas pequenas coisas, tanto que tem muitas pessoas que engajam fazendo vídeos simples pelo celular, apenas trazendo o seu conteúdo, a sua voz. Sim. Então, fica meu incentivo, meninas, por favor, Vamos me trocar acompanhem, mais. viu? Estou muito sozinha nessas redes sociais. Eu vou tentar mais. É porque eu me mudei recentemente para uma casa. Tô com uma família nova. Eu passei uns 3 meses digerindo, voltando pro meu corpo. Agora eu já tô pronta de novo. Mas vou postar mais. a gente sempre fica postergando, né? Impressionante. Eu também fico assim, eu não tenho um microfone ainda do jeito que eu quero. Eu não tenho a luz do jeito que eu quero. E aí a gente vai... né? E o tempo passa e a gente deixa de repassar para as pessoas informações super interessantes. Lembre-se sempre, Joyce, o perfeito nasce velho. Adorei! Muito bom, Lili. E nesses seus estudos aí, você já saiu da parte da clínica e enveredou por outra coisa que já foi a gestão. Sim. Que eu acho que você conseguiu unir a sua experiência com seus pacientes na sua época de atuação nos hospitais com a parte técnica que você foi extraindo dos seus livros, dos seus cursos. Sim. Eu me apaixonei muito pelo estudo da experiência do paciente. E eu descobri que o principal pilar é a segurança. Você sabia que no Disney, que é o principal case de experiência do cliente, o pilar mais importante, antes mesmo do encantamento, é a segurança? Não sabia. Você já parou para pensar que o que adianta toda aquela criatividade, toda aquela apresentação, todo aquele encantamento, aquele fator uau, se uma criança cai e quebra a perna durante uma apresentação, aquela experiência, aquela sensação, aquela emoção, ela fica gravada negativamente no cérebro para sempre. Porque não tem como você controlar. Experiência não é um ato, é o que um ato provoca. Então, qual a sensação que fica? Por isso que a segurança, ela vem antes do encantamento. E isso se dá em todos os negócios. No setor hoteleiro, que é um grande setor que absorveu e implementou a experiência do cliente como um dos primeiros nichos, a segurança de toda a logística, de toda a hotelaria, ela está em primeiro lugar. O cliente, o hóspede, ele precisa ser encantado, mas de nada vai adiantar o encantamento se ele não estiver seguro. Então, foi isso que fez os meus olhos se encantarem e eu me doar tanto à gestão. Porque não adianta servir um café numa xícara Tânia Bulhões se o procedimento não foi realizado com segurança.
Porque tem profissionais que têm o viés da administração, tem profissionais que têm o viés técnico ali da clínica, da hotelaria, mas a gente tem que ter profissionais capacitados. Sim. Toda a questão da experiência, ela vem de um comportamento humano. Não foi ninguém que escreveu e chegou e falou, olha, vai existir a era da experiência. Isso foi uma evolução natural. A gente começou com a era dos commodities, depois veio a Revolução Industrial, depois veio a era dos serviços. Com a chegada da internet, veio essa era digital e da grande oferta, muito maior do que a procura, que veio a necessidade da conexão, do algo a mais. Então, a era da experiência, que iniciou em 2004 e acabou em 2024, ela aconteceu de forma natural. Mas antes da experiência, se teve a era da qualidade. Então, não há como se fazer experiência sem entregar resultado. E não tem como você entregar resultado, eficiência e qualidade sem segurança. Isso é em todas as áreas. Então, todo negócio ele tem que ter verdade. Ele tem que ter entrega real e com segurança, para depois vir a experiência. Então, quem ainda está lá preocupado com a segurança, está atrasado. Ou quem pulou a etapa da segurança e da qualidade e está investindo só em luxo, em fator uau, em mimo, em criativo e não trabalhou a qualidade e a eficiência, também está errado. E também não vai ter progressão, não vai ter aumento de faturamento e possivelmente vai perder clientes. Então, a cronologia natural é qualidade e depois a experiência. E depois a era que a gente está atualmente. Qual que é essa era que a gente está? Que eu estou com esse ponto de interrogação que você falou que a experiência foi até 2024. O que você acha que o cliente busca hoje? Além de uma entrega real de eficiência, além da experiência, você consegue ter um palpite do que nós buscamos? Aquele lugar onde a gente tem... que a nossa emoção desperta aquela vontade de voltar. Mas tá bem no raciocínio, é mais ou menos por aí. Que a gente tem uma confiança, uma conexão. Você vai no mesmo salão? Vou. Há muito tempo? Às vezes eu mudo, mas tem uns que são do coração mesmo. O que você mais gosta quando você chega lá? Ai, o atendimento. Então, a gente está na era da personalização. As pessoas tratarem você nos mínimos detalhes de quem é você. É verdade. Então, a evolução da experiência é a experiência personalizada. Não adianta mais promover experiências generalizadas. Eu vejo esse boom de clínicas de estéticas que todas investiram no mármore, na arquitetura, no design. Clínicas lindíssimas, mas concorda comigo que não é mais um diferencial? Não, mesmo porque muitas mulheres que fazem procedimentos estéticos, às vezes ficam com os mesmos traços. A mesma boca, o malar aqui, as mulheres estão ficando com a cara toda parecida. Então, é a era da personalização. Então, as pessoas são únicas e querem ser tratadas como únicas. Quando eu estou mentorando, oferecendo uma consultoria para um negócio, eu tento não falar assim na terceira pessoa, porque nós somos consumidores. Se você quer conquistar o seu cliente, você tem que tentar pensar como ele pensa. Eu falo, saia da caixa e olhe como você se comporta. Você vai entender muito do cliente se você olhar como que você gosta de ser tratado, o que faz a diferença, o que te leva a comprar de um local, o que te faz comprar de um local com recorrência, o que te faz consumir um serviço várias vezes e se fidelizar a ele e o que te faz indicar aquele serviço. Então, o cliente no centro ou o paciente no centro é o mesmo raciocínio. Você tem que olhar como ele se comporta. E hoje está aí esse insight para vocês. Isso aí é de uma especialização que vale muito. Vale ouro. Invistam na personalização dos atendimentos. E um requisito muito essencial que eu vejo que você propaga é o poder da escuta.
Porque hoje em dia tem tanta falação por aí e poucas pessoas querem parar e olhar para o seu cliente, escutar o que ele tem a dizer. Essa característica vem lá da minha época de fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele é um terapeuta. Então, ele precisa observar. Eu lembro que, na época da faculdade, me marcou muito uma matéria que até era uma matéria que prendia outras matérias, que era um estágio observatório. A gente tinha que ficar horas, sabe aqueles consultórios que tem igual o BBB, que a gente vê quem está lá dentro, mas quem está dentro não vê quem está fora. Sim. Então, a gente tinha matéria que a gente tinha que ficar horas observando outra fonoaudióloga atender o paciente, e a gente tinha que fazer um relatório minucioso de 6 a 10 páginas com toda a observação do terapeuta e do paciente. E hoje, as pessoas agem tanto no impulso que elas não olham para os clientes delas. Elas estão ali atendendo, fazendo um procedimento e não olha, não escuta. A personalização, ela vem muito da observação e da escuta do cliente. Às vezes, eu tiro insights, assim, conversando com amigos. Você está ali, gente, tomando um vinho com um amigo. Ele fala, nossa, mas eu fui em tal serviço. Gente, como que meu barbeiro sabe o jeito que eu gosto que ele faz minha barba? Eu não preciso falar nada com ele. Eu só chego, sento, falo, oi, Zé. O Zé já começa a fazer minha barba do jeito que eu gosto. Eu não troco ele por ninguém. Acabou de te contar uma estratégia que você pode implementar no seu negócio. Coloque seu colaborador para anotar como que seu cliente gosta do café. Ele toma café com açúcar, sem açúcar, com adoçante. Para que você vai perguntar a ele toda vez? Ele frequenta seu estabelecimento toda semana. Você vai fazer para ele a mesma pergunta? Você está sendo gentil? Tá. É o protocolo correto? É. Mas nessa era, como que você pode conectar com ele? Se você já anotar ou gravar que ele sempre toma o café com adoçante. Chame ele pelo nome. Essa é básica, Dale Carnegie. Não, Joyce, essa daí eu já espero que todo mundo tenha aprendido, porque já tem 6 anos que eu peço, pelo amor de Deus, gente, não existem negócios, não existe há muitos anos. Não existe amorzinho, florzinha, queridinha, mãezinha. Nossa. Não chamem, não permitam seus colaboradores chamarem. Deem vários treinamentos. Chame pelo nome. Não há nada mais importante do que o nome da gente. É um efeito sonoro tão bom. É a palavra que a nome. gente mais escuta, de quando a gente nasce até quando a gente vai morrer. Então, tem conexões neurológicas que soltam hormônios de prazer quando a gente ouve o nome da gente. Você quer ir além? Você pergunte, então, como a pessoa gosta de ser chamada. Eu gosto de ser chamada de Lili. Me sinto bem quando me chamam de Liliane, sim. Mas Lili sempre foi algo afetivo, que as pessoas próximas me chamam. Hoje, até nas redes sociais, reuniões, todo mundo me chama de Lili. Então, ele soa mais positivo familiar. E me traz sensações positivas e de prazer maior do que ser chamada de Liliane. Então, primeira regra, gente, por favor. Saibam o nome das pessoas. E isso se estende ao atendimento do WhatsApp. Sim. No WhatsApp, você não trata a pessoa por amor, por querida, por flor. Você trata a pessoa pelo nome. Excelente, excelente. Lili, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo maravilhoso. E eu vejo que esse ano você é uma pessoa imparável. Mas eu quero saber quais são os seus planos para 2026. Tudo bem que fevereiro já está quase acabando. Muitas portas, muitos relacionamentos, eventos. Eu vejo toda essa movimentação, mas o seu olhar? O meu olhar está lá na frente, como sempre. Eu quero continuar com esse trabalho de consultorias, de mentorias, porque o formato de educação e de ensino antigo não se aplica mais, não gera resultado, não atrai. Eu, um dia desse, estava comentando que eu não consigo enxergar o meu filho de 8 anos, o meu filho de 6 anos, fazendo uma faculdade no modelo que eu fiz, de ficar sentada assistindo aula de 7 da manhã às 6 da tarde.
Então, a gente tem que ter essa humildade de entender que o modelo de ensino ele já mudou e a gente precisa compartilhar ensino e trazer ensino de outra forma. Então, a maneira que eu consigo compartilhar gestão e ver resultados de geração de emprego, de maior faturamento, de abertura de novos negócios, é através de consultorias e mentorias. Abro umas aspas aqui. Por favor, tenha um olhar mais carinhoso para consultorias e mentorias, apesar de ter vários gurus da internet vendendo consultorias e vendendo mentorias sem nunca ter trabalhado, ter tido know-how, apenas lendo e multiplicando e repetindo o que escutou ou leu em algum lugar. Ainda existem consultorias sérias, ainda existem modelos de mentoria sérios, ainda existem clubes de network sérios. Mas, lógico, eu entendo que várias pessoas têm um preconceito por todo esse movimento negativo e que a gente vê com esses gurus da internet. Mas o que eu observo que os profissionais realmente capacitados que unem história de vida com aperfeiçoamento, estudos, eles estão aí mostrando a sua rotina, provas sociais. Sim. E Brasília em si é muito pequena. A gente consegue saber que quem é quem, se quem está ensinando realmente fez, se quem realmente traz resultado. Eu, nas minhas consultorias, né, a consultoria eu vou para dentro do negócio da pessoa. Eu prometo e eu entrego o resultado com uma semana. Então, eu sempre falo, olha, o valor que você está investindo em mim, a gente vai gerar de venda em 7 dias. E, às vezes, gera em menos dias. Então, assim, isso é a união de aperfeiçoamento com know-how. Então, eu realmente tenho vivência. Eu consigo ensinar porque nesse jogo, nessa minha jornada, eu ganhei e perdi várias vezes. Então, eu sei, eu tenho vivência do que mais dá certo. Então, o meu primeiro movimento para 2026 é continuar com as consultorias, aperfeiçoar, trazer ainda mais resultado para os meus clientes de mentoria e consultoria. Continuo apaixonada por estética e estarei presente nos maiores congressos nacionais, sempre buscando o que tem de mais inovador e sempre também compartilhando a minha expertise e incentivando a gestão em saúde. Mas eu vejo ainda um viés que você pode ajudar muita gente aqui em Brasília, que é um polo de servidores públicos. Tem muitas mulheres servidoras públicas que querem ter mais visibilidade nos seus ambientes, nos seus espaços. Não é porque elas estão dentro de um regime público que elas vão se fechar totalmente. Exatamente. Tem que abrir possibilidades, né? Eu estava pensando sobre isso hoje, Joyce, que eu vi uma matéria de uma representante da Associação de Magistrados falando sobre a sua insatisfação com o seu salário, com o que ela recebe. Era até uma fala bem feliz. Mas o que me levou a refletir? Se os magistrados, os juízes, já estão insatisfeitos com os ganhos, deve ter muito mais gente dentro do funcionalismo público que também está insatisfeito. Não só com o retorno financeiro, mas também com reconhecimento, com o posicionamento, com desenvolvimento pessoal. Com tudo isso. Então, eu pensei sobre isso essa manhã, inclusive. Sim, você pode ajudar muitas pessoas a colocarem em prática, a estudarem. Não é porque a pessoa é servidora pública que ela vai simplesmente se afundar ali no cargo e ficar quieta. Se estagnar, exatamente. Então, é interessante. E com esse viés do empreendedorismo feminino. E mais uma coisinha, considerando o nosso papo, que trouxe muito a questão do digital, você falou em Brasília, mas o digital, ele tira essas barreiras geográficas. Tira. Então, assim, não tem barreiras, não tem limites. Não. O Brasil está aí, ele pode ser totalmente explorado. E o mundo está aí, você pode achar clientes espalhados aí em vários países. Sim. Veja esse evento que será promovido semana que vem, que é um evento em parceria com o Apex,
e é para lideranças femininas fomentando o empreendedorismo internacional. Então, vem empresários de fora do Brasil que estão abertos a fazer negócios com mulheres brasileiras. Um evento exclusivo e gratuito acontecendo aqui na nossa cidade. Às vezes, a falta de informação pode deixar de fora muita gente que poderia não só contribuir, mas também aprender e se encorajar a enveredar nesse mundo. E eu já vi sair vários negócios e já acompanhei empresárias da nossa cidade que estão muito felizes colhendo os bons frutos dessas conexões feitas e de estar fazendo a exportação de produtos. Lili, eu quero agradecer muito a sua presença, quero estar cada vez mais próxima de você, porque eu acredito que a ambiência, as pessoas com quem a gente anda, com quem a gente ouve os conselhos, influencia diretamente na nossa vida. E eu também quero ver lá na frente, no futuro, e quero continuar vendo os seus vídeos, obrigada. Os seus stories. Para o nosso telespectador que queira encontrar com você, onde pode te achar? Olha, eu estou nas redes sociais, estou no Instagram, meu perfil é Lili FS Lima. Me sigam, é um canal aberto, tanto por direct, para quem quer falar comigo. Pretendo estar no YouTube esse ano também. Eu sempre estou em eventos, participo de alguns eventos, vários eventos da iniciativa privada, mas um propósito para 2026 é estar mais dentro de eventos da iniciativa pública. É uma das bandeiras que eu vou levantar esse ano. Precisamos de mais mulheres na política. Antes de ontem foi o dia que começou o voto feminino. Nós somos a maioria que vota. Tem mais mulheres votando do que homens, mas tem um número muito menor de mulheres que se candidatam do que homens. E um número muito, mas muito menor do que mulheres eleitas. São apenas 17% de mulheres eleitas contra 83% de homens eleitos. Então, a gente precisa... Olha, essa sua fala tocou meu coração de um jeito. A gente precisa para ontem começar a falar, inspirar, pelo menos pegar começar pela mão. a falar, né, Joyce? Eu comentei isso também um dia desse. Era um assunto que eu tinha orgulho de dizer. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Só que a gente não pode viver sem política. Não. Nossa vida, principalmente do empresário e do empreendedor, ela é cercada, ela é redigida, ela é impactada, ela é, às vezes, encruzilhada, ela é delimitada por políticas públicas. Então, vamos começar a aprender. Pelo menos aprender e a falar. Para quem sabe, daqui um tempo... dão abertura em audiências públicas para as pessoas falarem. Sim. Então, essa bandeira eu estou levantando, convido você que está me ouvindo a também fazer parte desse movimento de mulheres que estão interessadas à frente e que querem fazer parte das políticas públicas. Maravilha, parabéns, Lili! Ó, e para você que está em casa, que acompanhou esse episódio, já se inscreve no canal, ativa o sininho e encaminha para aquelas pessoas, principalmente aquelas mulheres, sabe aquelas que estão dentro de casa, desanimadas e que precisam de uma luz? Vão se inspirar aqui com a nossa convidada, com tudo que a gente conversou aqui. E para as que são poderosas também para enriquecer mais o seu repertório ouvindo a nossa conversa. Lili, foi um prazer enorme. Que bom que deu certo de eu te encontrar hoje. Eu que agradeço, Joyce. Foi muito bom. E fica o meu carinho, fica meu incentivo para todas as mulheres. Tenham sororidade. Uma levanta, uma sobe, puxa a outra. Não existe isso, não pode existir essa concorrência de uma querer derrubar a outra. É simplesmente uma subir e puxar a outra. E que a gente se incentive cada vez mais e que a gente torça pela vitória, pelo crescimento, pela felicidade umas das outras. Juntas nós somos bem mais fortes do que sozinhas. Até me emocionei. Muito obrigada, Lili. Foi ótimo receber você aqui. Obrigado.